Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis. Vamos meditar em alguns poucos versículos da palavra do Senhor. 2 Reis, Segunda Reis, capítulo 5, a partir do versículo 20. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 20. Aleluia, glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 20. Amém. Vemos que a maioria da igreja encontrou. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de veste. E disse Naamã: Ser servido, tomar 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata e 2 em 2 sacos, com 2 mudas de veste, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa. E despediu aqueles homens e foram-se. Então entrou e pôs-se diante de seu senhor e disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele disse: Porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso a ocasião para tomardes prata e para tomardes vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Deus maravilhoso, Senhor da glória, te agradecemos, meu Pai, a oportunidade de estar na tua casa esta noite, falando da tua palavra, lendo a tua palavra. Ó Deus poderoso, permanece no meio de nós, ouve as nossas petições, recebe a nossa adoração nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, nós vemos aqui uma passagem muito conhecida, porém num estágio mais avançado, porque muitas vezes nós vemos as pregações a respeito da cura realizada em Naamã, por mão de Eliseu e pelo poder de Deus. Então nós vemos que Eliseu foi um profeta muito conhecido nos dias odiernos, porque ele teve um pedido muito sábio. Ele fez um pedido maravilhoso, assim como fez Salomão um pedido maravilhoso, assim como fez Sansão um pedido maravilhoso, em maneiras diferentes, pedidos diferentes, mas fizeram um pedido maravilhoso, algo que pudesse trazer para eles um legado de virtude na presença do Senhor Jesus. E assim Eliseu pediu uma porção dobrada do Espírito que havia na vida do maior profeta daquele tempo, que era Elias. Então Eliseu foi um homem que ficou bastante conhecido por conta desta sabedoria e deste pedido. E nós vemos que após a morte de Elias, após Elias ser levado numa carruagem de fogo, Eliseu fica no lugar deste profeta. E nós sabemos que isso se deu pela própria vontade do Deus Todo-Poderoso, que Elias, depois de ter cumprido a sua tarefa, ele começa a se esconder numa caverna, com medo de uma represália por nome de uma mulher chamada Jezabel. E os irmãos conhecem a história, até que o Senhor Jesus conversa com Elias, e Elias mostra
o seu problema, a sua dificuldade. Deus traz um refrigério para Elias, ele cumpre ainda uma última missão, mas o Senhor diz para ele que deveria Azael ser colocado rei da Síria, que Jeú deveria ser rei de Israel, e que Eliseu seria ungido profeta no lugar de Elias. Isso acontece porque a palavra de Deus se cumpre, e nós vemos que a partir de então foi preparado, e Eliseu passa a ter uma porção dobrada do Espírito, passa a caminhar e andar nos estatutos de Deus, e nós vemos que a partir daí ele começa a fazer grandes coisas. A Bíblia nos fala que ele fez flutuar machado, a Bíblia nos fala que ele tirou a morte da panela. Passando a Bíblia aqui, nós vemos que ele aumentou o azeite da viúva, que ele trouxe o filho, fez com que a sunamita tivesse um filho, e aquele filho morre depois com uma dor de cabeça, e novamente ali, Deus pela palavra do profeta faz aquele menino ressuscitar. Muitas e muitas coisas fez Eliseu na presença do Senhor, e os homens de Deus têm uma marca. Eles não se apresentam como fosse alguma coisa, mas eles se apresentam como fosse Deus, sim, a sua fonte. Porque nós vemos quando Elias se apresenta a Acabe, ele fala assim: perante o Deus cuja face estou, e entrega uma promessa. Quando nós vemos também Eliseu se apresentar, ele também eleva o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizendo que ele é um profeta da parte de Deus. E nós vemos que esses homens são homens que foram grandemente usados, porque não tiveram para si nenhum tipo de vaidade. A própria Bíblia nos fala que foram homens dos quais o mundo não era digno. E aqui nós não vemos diferença. Aqui nós vemos Eliseu, um homem que se mostra na presença do Senhor de uma maneira tal que é visto. E as pessoas, quando veem milagres acontecendo, eles têm por costume consagrar a Deus, eles têm por costume ficar vislumbrados com a presença do Senhor naquele determinado momento. E até algumas pessoas aceitam a Jesus por conta de um milagre que ele consegue aquilatar, que ele consegue medir a olhos vistos, por pura emoção. Mas é preciso que o Espírito Santo convença o homem do pecado. É preciso uma ação do Espírito para mudar a vida das pessoas. Hoje nós vemos muito isso. Pessoas que procuram igrejas, se aquela igreja tiver milagres, se aquela igreja tiver revelação, se aquela igreja tiver tantas outras coisas que os olhos materiais podem olhar. Mas o Senhor Jesus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor busca aqueles que não se fazem famosos, mas que propagam, que proclamam, que adoram, que exaltam, que põem em relevo, que reconhecem o nome daquele que é por todo sobre o nome. Então nós vemos que muitas vezes isso aconteceu na vida desses profetas. Até mesmo quando Eliseu é usado e aumenta o azeite da viúva, ela pode também falar a esse respeito. Ela fica extasiada. Quando a sunamita vê o milagre acontecendo com seu filho, ela diz: és um santo homem de Deus. E assim foi muitas vezes. Nós vemos que a prostituta Raabe, quando ela dá guarida aos espias, e ela vê a mão poderosa de Deus agindo sobre a causa daqueles homens, no tempo de Josué, ela diz: hoje eu sei que teu Deus é Deus no céu e é Deus na terra. Mas o Senhor Jesus, ele nos surpreende. Nós vemos as coisas de uma maneira diferente. Nós que já temos um contato, uma certa intimidade com o Espírito de Deus, sabemos que devemos olhar pelos olhos espirituais. E devemos vigiar para que não venhamos a perder a nossa coroa, a nossa salvação, a nossa oportunidade de cantar no coral celestial, a nossa oportunidade de andar nas ruas de puro ouro e ver ali toda a beleza dos céus que está reservado para aqueles que Deus tem guardado, que tem o seu nome escrito no livro da vida. E aqui nós vemos mais uma vez a surpresa que nos aplaca ao ler esta passagem. Geazi ou Geazi, como queiram chamar, esse homem era um homem que andava com o profeta Eliseu, uma pessoa que poderia aprender, que tinha visto muitas e muitas vezes o profeta Eliseu fazer coisas tremendas, bater a capa na água, fazer flutuar machado, ressuscitar pessoas, multiplicar alimentos. Ele tinha visto muitas coisas acontecerem, tinha visto carruagem de fogo ao redor, quando seus olhos espirituais foram abertos por meio de uma petição de Eliseu. Mas ele, em um determinado momento, ele não vigiou.
e nós vemos que o verdadeiro leproso dessa passagem era realmente o Geazi. E isso não nos causa surpresa, porque o evangelho é desta forma. Às vezes nós pensamos que vamos perder uma batalha, porque está tudo dando errado aos olhos materiais, mas Deus já tem preparado algo, e aos olhos espirituais nós já somos mais do que vencedores, porque aceitamos a palavra desse Cristo Salvador e vitorioso em nossa vida. Nós vemos que em um determinado momento Deus estava ali, o Filho de Deus estava crucificado, e aqueles pretorianos que viam aquele homem naquela cruz, poderiam até sentir pena, mas digno de pena eram aqueles que estavam crucificando o Filho do Deus vivo. Nós vemos que Paulo e Silas estavam na prisão, acorrentados, e até tinham apanhado, guardados por quarteto de soldados, e muitas outras vezes guardados até em calabouços, mas o verdadeiro preso era quem os guardava, eram os carcereiros, eram os soldados que estavam naquele lugar, porque o Senhor Deus nos surpreende. Muitas vezes alguém olha para nós e pensa que nós não temos alegria, porque nós não estamos no mundo pulando e se embriagando, ou fazendo as coisas que o mundo nos oferece, mas nós surpreendemos as pessoas do mundo, porque a nossa alegria não é uma alegria passageira, é uma alegria que brota da fonte inesgotável de poder, que é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que é o pão da vida. João diz que Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. João diz que Ele é o pastor e bispo de nossas almas. João diz que Ele é o caminho. João diz que Ele é o pão da vida. Então nós servimos a esse Deus, e muitas vezes nós pensamos, e de uma maneira até mesmo mundana, com olhos da carne, pensando que nós não vamos vencer, pensando que nós não estamos sendo vistos pelo Senhor Jesus, mas Ele tem promessa. É por isso que Ele manda que nós olhemos ali o livro de Deuteronômio, que diz que onde nós pisarmos a planta do nosso pé, o Senhor está nos dando a vitória e enchendo os nossos celeiros. E nós temos que crer na palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes a luta está grande, o deserto está grande, o vale está grande, mas nós sabemos que a água mais gostosa é depois de passar o vale. A água mais gostosa e saborosa é o final de uma corrida, onde nós nos desgastamos fisicamente e espiritualmente. E aqui nós vemos Geazi. Ele era o verdadeiro leproso dessa história. Nós sabemos que essa história se deu porque o general Naamã, juntamente com as tropas de Israel, levaram cativo uma menina, e essa menina fica na casa de uma criada, fica na casa do general, e ali ela vê que Naamã é leproso, porque ela participa da intimidade da casa, e nós vemos que ela comenta com a sua patroa, com a sua ama, dizendo que se ele, o general Naamã, estivesse em Israel, conheceria um profeta de Deus. Aquele que anda na presença do Senhor, ele é visto pelas pessoas como profeta. Eu e você somos profeta, andamos nos estatutos do Senhor, buscamos a presença do Senhor, temos autoridade na nossa boca e na nossa mão. Nós temos fé para vencer o mundo, teremos aflições porque é bíblico. Hoje é dia de se apoderar das promessas de Deus na tua vida. Hoje é dia de fazer e de buscar a legalidade da fé acontecer na tua vida. Está ruim, mas vai ficar melhor. Está ruim, mas você vai vencer, porque a Bíblia diz isso, e o Senhor não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. A palavra de Deus diz que o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem pela manhã. E você crê nisso, você recebe isso. Você crê nisso, você recebe isso. É herança do Senhor para a minha e para a tua vida. Não há uma só linha, uma só palavra, uma só vírgula, um só ponto na palavra de Deus que nos coloque em dúvida. Não há uma só mensagem nesta palavra que está sendo lida, ou que você já escutou da palavra de Deus, que não se cumpra. O Senhor Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos ou que nós pedimos, e nós sabemos que Ele não quer um fim de maldade para nós. Ele quer bênção, Ele quer vitória, Ele quer alegria, Ele quer regozijo, mas é preciso cortar a carne e viver no Espírito. E nós vemos que Geazi viu tudo isso, mas pecou. Quando Naamã aparece na casa do profeta Eliseu, a Bíblia nos fala que ele esperava
que uma determinada maneira acontecesse, que um determinado ritual acontecesse. Ele para na porta da casa do profeta. A Bíblia diz que o profeta não sai para atender aquele homem, porque as estrelas, as medalhas, os galardão que aquele homem tinha, era galardão da terra, e nada importa na presença do Senhor. O próprio apóstolo Paulo disse que tudo que ele ganhou foi dado como esterco, foi dado como nada, quando ele recebe a gloriosa presença do Senhor Jesus. O Espírito de Deus que vivifica, o Espírito de Deus que muda a minha e a sua história, o Espírito de Deus que tem vitória para todos nós, é algo fascinante, é algo que modifica a vida daquele que tem intimidade com o Senhor Jesus. Nós não devemos pedir a homem, nós não devemos fazer arranjos com A, com B ou com C, mas nós devemos chorar na presença do Senhor Jesus. Nós temos uma madrugada maravilhosa para fazer campanha, para se levantar, para dobrar o joelho, para orar, para pegar uma fila menor. A própria escritura de Salomão em Provérbio diz que o Senhor fala na boca de Salomão, dizendo assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Então hoje, se o Senhor Jesus não voltar de hoje para amanhã, terá você a oportunidade de também estar dobrando o seu joelho para buscar a presença magnífica desse Deus Todo-Poderoso, aleluia. E a Bíblia nos fala que então Geazi, e começa assim a palavra lida hoje: então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus. Quem era homem de Deus era Eliseu. A palavra nos mostra isso, e a Bíblia nos fala que Geazi, quando vê ali aquela comitiva chegando, Eliseu dá uma determinação para Geazi, manda que ocorra determinada situação, que é 7 vezes se lavar Naamã ali nas águas de Israel. A Bíblia nos fala que Geazi era um homem de confiança, porque Eliseu disse para ele que fosse feito aquilo. Ele fala para Naamã, ele foi recalcitrante em entrar na água, porque não é fácil, meus irmãos. Alguém que tem lepra, naquele tempo, não tinha remédio, não tinha paliativo, não tinha droga para estancar o avanço da podridão da carne e das sequelas que trazia a lepra. Então, uma pessoa leprosa não gostaria de banhar-se, porque a água iria ainda mais molestar a sua carne, e quanto mais em águas que tinham correnteza, enquanto mais em águas que não eram águas próprias até mesmo para o consumo. A Bíblia nos fala que aquele general se chateou, porque por ser ele general, ele queria que fosse da forma que ele intentava que fosse. E ali nós vemos, meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor Jesus, que aquele homem vai a si mesmo, porque ele é convencido pelos seus soldados, e ele era um homem bom, porque a Bíblia nos fala que os seus soldados o chamavam de meu pai. Assim está escrito, e eles disseram: meu pai, se fosse algo mais perigoso, mais forte de ser feito, que tivesse que ser feito, o Senhor não faria. E assim convenceram aquele homem. Naamã vai naquele rio, ele desce ali as 7 vezes, mas antes ele indaga. Ele diz: olha, por acaso não são Abana e Farpá, águas de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Mas ele foi convencido. Ele vai para aquela água, ele entra naquela água, e em determinado momento ele sai com a sua pele boa. E aí começa a história de Geazi que nós lemos hoje, porque Geazi viu que Eliseu não quis pegar nenhum agrado, não quis pegar nenhuma recompensa, não quis pegar nenhum víveres, não quis pegar nada que viesse a pagar por aquele milagre e por aquele acontecimento vindo da parte do Senhor Jesus. Seria algo tremendo lá na Síria, eles saberem que o seu general amado, que era chamado de pai conforme a Bíblia, ele agora estava com a pele como a pele de um bebê, e que não havia pago nenhum centavo por este milagre, porque Deus faz desta forma. E Eliseu sabia que aquele milagre não foi ele quem produziu, porque até mesmo o rei de Israel, quando recebeu a carta do rei da Síria, pedindo para que o seu general fosse sarado, a Bíblia nos fala que ele rasga as suas vestes, e ele diz: por acaso sou eu Deus, que posso matar e vivificar, e posso curar essa lepra? Procura por acaso o rei da Síria ocasião contra a minha pessoa? Então nós vemos que o rei de Israel sabia da sua limitação, o rei da Síria sabia da sua limitação. Naamã sofria com sua lepra, mas houve um dia
que ele chegou e se encontrou com a presença gloriosa do Senhor Jesus, que muda a sua pele, que muda a sua vida, que transforma o seu âmago, que faz com que a sua vida fosse modificada. E ali agora Geazi, observando que Eliseu não queria nem um centavo, que Eliseu não quis nada que fosse um pagamento, que soasse como forma de pagamento, ali agora Geazi espera um momento para pecar em seu coração. Geazi espera que a comitiva saia da presença de Eliseu, para que ele busque no seu coração fazer algo que mostrou que quem era o verdadeiro leproso era Geazi. Geazi tinha lepra em seu coração, Geazi tinha uma enfermidade no seu coração, na sua alma, andando com o profeta, mas não absorveu, andando com o profeta, mas não conheceu, andando com o Espírito de Deus, que permeava os passos do profeta Eliseu, mas não foi capaz de absorver, de entender, de puxar para si a presença magnífica do nosso Deus Todo-Poderoso. E Eliseu não quis nada, e nós vemos isso também no exemplo de Samuel. Em 1 Samuel capítulo 12, versículo 3, nós vemos no final da vida de Samuel, Samuel já deixando instituído o rei e deixando os seus filhos para mover a obra em seu lugar. No final da sua vida, ele se justifica ao Espírito de Deus, dizendo: eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor. Isso é Samuel falando ao povo. E perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, com ele encobri os meus olhos, que vô-lo restituirei. Então nós vemos, meus amados irmãos, que Samuel já deixou aqui um exemplo. Não é diferente quando o apóstolo Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, ele diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Então nós vemos, meus amados irmãos, que o dinheiro tem feito mal para muitas pessoas, e Geazi colocou no seu coração este problema. Nós vemos que no passado também, ali em Atos dos Apóstolos, nós vemos uma passagem a partir do capítulo 5, que Ananias e Safira também caíram nesta contenda por causa do dinheiro. Quando havia comunhão de bens, eles guardaram uma parte e buscaram enganar a Deus, e morreram, expiraram na presença do Senhor Jesus. Nós vemos também Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 33, lá está escrito pelo médico Lucas, dizendo: ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Nós somos ricos, nós somos abundantes na presença do Senhor Jesus. Todo crente lavado e remido no sangue do Cordeiro um dia já ouviu falar esta passagem que diz assim: olha, o pouco com Jesus é muito. Então o que nós temos pode ser pouco, mas se torna muito, porque é abençoado, porque é dado dos céus para a nossa vida, porque é separado de Deus. Nós não recebemos para pô-lo em saco furado, mas nós recebemos para a boa obra, nós recebemos para o nosso sustento, nós recebemos para a honra e glória do Senhor Jesus, porque é Ele que é o provedor de nossa casa. Aleluia. Meus amados irmãos, e a palavra de Deus segue dizendo que aquele homem disse: eis que meu Senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia, porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e dele tomar alguma coisa. Então Geazi, ele usa a palavra de Deus de forma distorcida. Ele usa a palavra de Deus para buscar daquele homem tomar alguma coisa. São algumas pessoas que abrem a Bíblia de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e tem a sua Bíblia com páginas amarelas. São aqueles que falam versículos por falar, como um ditado, ou que gravam versículos como se grava o capítulo de um livro secular. Eu quero dizer esta noite que nós podemos fazer uso desta palavra de maneira a que ela seja realidade em nossa vida. Esta palavra contém a verdade, esta palavra contém a vitória, esta palavra contém o bálsamo de tranquilidade, esta palavra contém aquilo que nós precisamos na medida certa. Aquele que tem
e que anda nos estatutos do Senhor Jesus, ele não se enrola com as coisas do mundo, porque ele não foi alistado pelo mundo, mas ele está no exército do Senhor Jesus, um exército de vitória, um exército de bênção, um exército de muita batalha, mas também um exército de refrigério. E nós vemos que ali Geazi faz menção do nome do Senhor Jesus para algo que não está na sua palavra, e a Bíblia nos diz que ele foi ao alcance de Naamã. Ele foi em busca daquele general, e aquele general estava a caminho quando viu aquele homem atrás, e a Bíblia nos fala que ele corria atrás dele, e Naamã saltou do carro e disse: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem, meu senhor, tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens filhos dos profetas da montanha de Efraim. Ele pede agora como se o profeta tivesse se arrependido, como se Eliseu tivesse mando ele atrás de buscar. Então ele mente 2 vezes, ele mente para Naamã, porque diz isso e pega e cobiça o dinheiro de Naamã, o ouro de Naamã, as vestes de Naamã, como foi dito aqui que nós não devemos cobiçar. E quando ele volta, ele é inquirido por Eliseu, e Eliseu pergunta para ele: de onde vieste? E ele disse: olha, meu senhor, eu não vim nem de uma parte nem de outra. Ele estava com o seu coração já envolvido nas coisas do mundo, ele já estava cego e já estava fazendo aquilo que o mundo estava requerendo para ele. Ele mente, ele se enrola, ele mente para Naamã, ele mente para Eliseu. Mas o importante e lindo nesta palavra é que Eliseu, sendo um homem de Deus, ele pergunta: de onde vieste, Geazi? Ele dá uma oportunidade, porque Deus faz desta forma, Deus dá oportunidade, Deus está sempre buscando. Ele não apraz o seu espírito de ver uma condenação, ele não apraz o seu espírito de ver alguém que está enveredando pelo caminho ruim. Muitas vezes nós, dentro da nossa limitação e na nossa natureza humana, como diz o próprio apóstolo Paulo, aquilo que eu não devo fazer eu faço. Muitas vezes nós desistimos das pessoas, muitas vezes nós nos enchemos da pessoa. A Bíblia diz assim: olha, suportai uns aos outros. Esse suportar é a medida do suporte. Então nós temos que buscar aquelas pessoas que estão enveredando por outros caminhos, aquelas pessoas que já conheceram a Cristo e agora não estão mais dentro da obra, aquelas pessoas que não conhecem o quão vazio é a vida de uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Eu posso dizer isso porque uma fase da minha vida, uma grande fase da minha vida, extensa, eu não tive o Espírito Santo, e agora, tendo o Espírito Santo, eu vejo como eu era vazio, como eu buscava alegria nas coisas que não dão alegria, e rogo a Deus para que nunca possa sair da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até faço uma oração perigosa, né? Até faço uma oração muito forte, dizendo para o Senhor Jesus que quando Ele vê que se aproximar esse dia em que não estarei mais na sua presença, que me leve antes, para que eu possa estar nos braços do Senhor. Mas Deus sabe todas as coisas, e nós vemos aqui, meus amados irmãos, que aquele homem, ele se enrola de uma maneira tal que ele mente, e o profeta Eliseu responde para ele: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? E Eliseu diz mais: era isso ocasião para tomares prata, vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? E ali vem uma sentença da parte do céu. Se a sentença for boa, você está bem. Se a sentença for uma sentença de vitória, você vai ter vitória. Se um profeta de Deus for usado, e ele trouxer aquela palavra que arrepia até o tutano, quando diz assim: eis que o Senhor manda te dizer, aí é uma sentença do céu. Se for do céu, vai se cumprir. Aquilo que Deus tem determinado para se cumprir, não há quem possa impedir ou contrariar os seus planos. Mas se a sentença for uma sentença de uma condenação, da mesma forma é uma palavra do Senhor Jesus, e irá se cumprir de toda forma. E nós vemos aqui que Eliseu diz: portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso,
branco como a neve. A palavra de Deus nos mostra que algumas pessoas passaram por esse problema de lepra e outros foram curados. Há algumas pessoas que quando pregam a respeito de Geazi, diz que ele foi curado, que mais na frente ele fazia parte daqueles 4 leprosos que encontraram o acampamento dos filisteus deserto, mas não há legalidade bíblica para falar a esse respeito. Para mim, ele permaneceu da forma que foi dito a palavra do Senhor Jesus. Muitas outras participações ele teve, sim teve, porque ele não só fez coisa errada, ele fez também muitas coisas boas. A Bíblia nos fala que Eliseu orou e Geazi teve os seus olhos abertos, viu os cavaleiros, porque a Bíblia nos fala que o exército da Síria tentava entrar em combate com o exército de Israel. E ali o profeta Eliseu todas as vezes alertava ao rei de Israel. E o rei da Síria disse assim: quem de nós faz saber ao rei de Israel do que eu penso? E ali os servos dele disseram: é o profeta Eliseu que sabe todas as coisas que tu falas na câmara de dormir, porque ele tinha a revelação do Senhor Jesus. E a Bíblia nos fala que quando o exército sírio cerca a casa onde estava Eliseu, Geazi estava junto. Eliseu ora, Geazi tem os seus olhos abertos espirituais, e muitas vezes Geazi foi usado também daquela forma de ver as coisas de Deus acontecendo, mas uma vez ele errou, uma vez ele foi condenado. Então nós não sabemos qual foi o futuro de Geazi, mas eu quero dizer essa noite que não basta estar vendo os milagres acontecer, não basta estar vendo as coisas acontecerem sem ter uma participação efetiva, no sentido de ter um coração quebrantado, um espírito puro na presença do Senhor Jesus. Nós vemos hoje muitas igrejas que são empresas, mas nós louvamos a Deus porque esta igreja é uma igreja onde nós adoramos o nome do Senhor, onde nós sentimos a presença do Deus poderoso, onde as pessoas podem chorar, mas não é de emoção, é de alegria, de estar rendendo graças àquele que é digno de todo louvor e toda exaltação. Nós sabemos que esse Deus é um Deus que pode todas as coisas, um Deus que modifica vida de pessoas, e não é preciso pagar a Ele, nem pela sua ação, nem aos profetas que estão falando da sua palavra. Não é preciso que estejamos pagando ou fazendo as indulgências modernas para receber milagre. Nós não podemos também, pelos olhos carnais, ficar muito alegres ou às vezes até ébrios de ver milagres acontecendo. O importante é a conversão de almas, o importante é o testemunho. A Bíblia diz: porque estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Então nós temos que ter um caminhar diferenciado na presença do Senhor Jesus. Nós não estamos aqui dizendo que quem faz a obra não deve receber, sim, porque a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário, mas nós estamos falando de comprar certo tipo de coisas. Não há como entregar algo para receber outro tanto. O Senhor Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele quer o nosso sacrifício, Ele quer a nossa glorificação, Ele quer o nosso conhecimento da sua palavra, Ele quer os frutos do Espírito, porque nós sabemos que nós devemos dar fruto, nós devemos andar na presença desse Deus. Não adianta nada eu pregar a palavra hoje aqui neste altar e lá fora, depois das portas deste tabernáculo, estar fazendo algo que não seja na busca da presença do Senhor Jesus, porque senão teria que ter muitos Jeremias para estar chorando pelos pecados de contínuo, e não é isso que nós queremos. Nós queremos uma mudança, nós queremos uma maravilha, uma ação do Senhor Jesus em nossa vida. É por isso que nós adoramos a Ele, e devemos adorar a Ele todos os dias como se fosse o último dia. Devemos fazer campanhas como se fosse a última campanha. Devemos, em um momento que por algum motivo nos acordamos de madrugada, se levantar para adorar o santo nome do Senhor. O dia fica melhor. Às vezes as pessoas têm tantos afazeres que o seu corpo físico está cansado, e nós temos vivido isso dentro de casa, eu, minha esposa e a nossa família. Mas é maravilhoso colocar o relógio para despertar, se acordar 2h30, 3h da manhã, orar 40, 50 minutos, e o dia ser um dia diferenciado, você ter mais alegria no seu dia, você ter visão espiritual, você ver as coisas acontecendo. Às vezes as portas se abrem de uma maneira que você não sabe nem
como que você vai dar conta. Hoje mesmo eu fui surpreendido e não me contenho, vou ter que contar esse testemunho aqui. A minha filha Eduarda passou na faculdade, no vestibular para medicina, e eu fiquei assim, alegre, satisfeito, regozijante. A mãe fazendo campanha, os joelhos ficando grossos, orando pela madrugada, ela estudando também. E aí vem alguém que diz assim: mas na faculdade particular está querendo desqualificar a bênção. Eu digo: e o milagre vai ser maior ainda, porque eu vou conseguir pagar essa faculdade em nome do Senhor Jesus. Então Deus, Ele tem feito coisas maravilhosas. Deus tem trabalhado na vida da gente. Às vezes a bênção que Ele dá é tão grande que nós não sabemos se nós vamos aguentar aquela bênção, né? O primeiro impacto foi de alegria, e depois de uns 2, 3 segundos, disse: Jesus, quanto é que é essa prestação? Quando a minha esposa falou, de misericórdia, mas no mesmo momento eu falei assim: Deus vai abrir as portas, porque o Deus que eu prego é um Deus que pode todas as coisas, é um Deus vivo, e Ele é vivo na minha vida e é vivo na tua vida. Ainda vai chegar o dia que eu vou dizer: doutora Eduarda, tem uma agenda para mim no teu consultório, fique de pé essa noite em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Queremos orar esta noite. Aquele que está na campanha, vem aqui à frente para continuar a sua campanha. Aleluia, glórias a Deus. Aquele que decidiu hoje fazer a sua campanha, também venha. Aquele que já está na campanha, venha também. Vem aquele que quer receber oração, vem aquele que puder. Nós estamos aqui para estar orando junto com você, nos alegrando junto com você. É momento de alegria, é momento de satisfação estar na presença do Senhor Jesus. Olhe com os olhos espirituais. A sutileza que Deus trabalha é tremenda. A gente vê aqui esses irmãos com um uniforme diferenciado, escrito aqui: intercessão. Eles têm preocupação de jejuar, de orar e de buscar também nos ajudar em oração. E você também, porque o poder de Deus que age em nossa vida, também age na tua vida. O templo e morada do Espírito Santo que eu represento, que o pastor representa, também representa você. Você é digno como um profeta, você é digno como aqueles que Deus fez menção e que entregou vitória. É preciso que nós tenhamos essa consciência de buscar a Deus em espírito e em verdade. É preciso ter a consciência de que esse Deus é o Deus que provê todas as coisas. Quando você pensa que não pode, Ele diz: você pode, porque é eu que te sustento. Quando Pedro estava andando sobre as águas, em um determinado momento ele teve dúvida e ele começou a afundar. E ali aparece o Senhor Jesus, porque se não fosse Deus, Pedro ia morrer afogado. E hoje nós estávamos dizendo assim: alguém caminhou sobre as águas e morreu afogado porque esperava a Deus. Mas a história é diferente. Ele caminhou sobre as águas e quando ele começa a afundar, Deus coloca a mão, levanta aquele homem e diz: por que temes, homem de pouca fé? Mas mesmo assim, Deus ampara aquele que tem pouca fé. Imagine eu e você que temos fé, que esse Deus é o Deus que muda qualquer resultado. Aleluia. Ó Deus da glória, Senhor dos exércitos, nós te apresentamos, meu Deus, a tua igreja essa noite. Pessoas que vieram, meu Deus, adorar o teu nome, pessoas que creem na tua palavra, pessoas, meu Deus, que estão buscando a cada dia o azeite da vitória, pessoas estão buscando a cada dia, meu Deus, um unguento nardo puro, Senhor, da presença do teu Espírito Santo. Nós sabemos, Deus, que tu és um Deus vivo e que tem planejado sempre algo melhor para aquele que te busca. Nós sabemos, Deus, que tu tem dado livramento. Nós sabemos, Deus, que tu tem entregado vitória, que tu tem aberto portas. Nós sabemos, Deus, que tu és o Deus que estoura cadeado, que estoura cárcere, que faz com que o teu povo tenha vitória. Eu prego vitória porque tu és um Deus de vitória e não de derrota. Eu prego saúde porque tu és um Deus que restaura. Eu prego vida eterna porque tu és um Deus que dá vida eterna. Eu prego tudo isso porque João disse que tu és o caminho, que tu és a verdade e que tu és a vida. Ó Deus Todo-Poderoso, faz, meu Deus, a diferença no meio do teu povo.
porta que estava fechada está aberta em nome do Senhor Jesus. Ó Deus da glória, nós sabemos, Pai, que a corrente que envolvia aquilo que não saía está estourada hoje, não é nem quebrada, está estourada hoje. Ó Deus Todo-Poderoso, nós sabemos, Deus, que Geazi, ele se perdeu, mas nós não estamos perdidos, nós estamos na tua presença, nós somos como Eliseu, nós não queremos fazer troca, nem queremos receber recompensa, mas queremos ter intimidade com o teu Santo Espírito. Ó Deus Todo-Poderoso, esta noite nós te agradecemos a oportunidade de adorar o teu nome, porque muitos não podem, muitos não conhecem o teu nome, mas eu louvo a Deus que eu e minha casa servimos ao Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus, exaltado seja o teu nome santo. Assim nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.